Quarto sermão, sobre o homem rico e Lázaro, sobre a consciência e a confissão, José e seus irmãos. Devemos concluir hoje a parábola de Lázaro. Credes, talvez, que já esgotamos o assunto, mas não abusarei da vossa ignorância para enganar-vos. Nem abandonarei esse rico veio antes de retirar tudo o que ele pode me oferecer. Quando o fazendeiro conclui a colheita de todas as videiras, ele não para de trabalhar até ter cortado, inclusive as hastes dos cachos. Assim, como se estivessem ocultos sob as folhas, vejo alguns pensamentos ainda ocultos sob as letras. Vamos colhê-los juntos, com todo cuidado, utilizando esse sermão no lugar de uma foice. Assim que a colheita da videira é concluída, a planta fica sem frutos. Apenas as folhas permanecem. Mas a videira espiritual das divinas escrituras é diferente. Podemos tirar tudo o que pudermos encontrar, e a maior parte ainda fica para trás. De fato, muitos já falaram sobre esse assunto antes de nós, e muitos talvez voltem a falar depois. Mas ninguém será capaz de esgotar toda a sua riqueza. É a natureza dessa abundância. Quanto mais fundo cavamos, mais pensamentos divinos aflorarão, pois é uma fonte que nunca seca. Deveríamos ter saldado essa dívida em nosso último encontro, mas não achamos seguro passar em silêncio os atos virtuosos do abençoado Bábilas e no par de mártires sagrados que foram seus companheiros. Vamos descobrir o que é esse Bábilas? Não sei quem que é Bábilas. Deixa eu ver se... Bábilas. São Bábilas, bispo da Antioquia, martirizado sob Décio no ano 250, festejado em 24 de janeiro. São Juventino e São Maximino, martiriados sob Juliano. Assim, adiamos essa prestação, deixando para hoje o pagamento integral. Como já prestamos o devido louvor a nossos pais espirituais, tributo que não é proporcional ao que merecem, mas sim ao que somos capazes, vamos concluir essa discussão. Não pareis para repousar até terminarmos. Vamos retomar o sermão do ponto em que o deixamos recentemente. Onde paramos? No abismo que separa os justos dos pecadores. Pois quando o homem rico diz, manda Lázaro, Abraão responde, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Demonstramos longamente que, pela bondade de Deus, devemos depositar nossas esperanças de salvação em nossos atos virtuosos, sem contar com nossos pais, avós e bisavós, nem com nossos parentes e amigos, familiares e vizinhos. Um homem não pode redimir seu irmão, nem poderia dar a Deus um resgate por ele. Não importam os pedidos e as súplicas feitas por aqueles que partiram dessa vida com seus pecados. Todos serão em vão e inúteis. As 5 virgens pediram azeite às suas companheiras e não o obtiveram. O homem que enterra seu talento na terra, apesar de todas as desculpas,
foi condenado do mesmo jeito. Quanto àqueles que não alimentaram Jesus Cristo quando estava faminto, nem deram de beber quando estava sedento, embora também achassem que seriam absolvidos por sua ignorância, nenhum perdão lhes foi concedido. E outros também não tinham nada a dizer, como o homem sem a veste nupcial, que se calou ao ser chamado a dar explicações. Não foi o único, houve também aquele que lembrou da dívida de seu vizinho e exigiu o pagamento de 100 denários, ao ser acusado de crueldade e desumanidade por seu mestre. Ele nada tinha a dizer. A partir de todas essas parábolas, fica claro que nada nos ajudará na vida futura se não tivermos boas ações. Não importa se fizermos súplicas e pedidos ou se ficarmos em silêncio. A mesma sentença de punição e castigo será lançada sobre nós. Houve, pois, como homem rico, também fez 2 pedidos para Abraão, mas fracassou. Primeiro fez uma súplica para si mesmo ao dizer: mande Lázaro. Depois fez um pedido não para si mesmo, mas em nome de seus irmãos. Nenhum dos 2 lhe foi concedido. O primeiro era impossível, mas o segundo, em nome de seus irmãos, era supérfluo. No entanto, ouçamos com atenção aquelas palavras quando um governador leva um condenado para o meio do mercado, junta as pessoas à sua volta e interroga o culpado. Se todos se reúnem com grande desejo de ouvir o que o juiz pergunta e o que o condenado responde, ouviremos bem, mas e com maior exatidão neste caso, em que o condenado, o homem rico, requisita e o juiz justo responde por meio de Abraão. Pois não foi o patriarca quem o julgou, embora ele tenha dito as palavras nos tribunais externos deste mundo. Quando são julgados por roubos ou assassinatos, as leis os mantêm distante do olhar do juiz e não permite que eles ouçam sua voz, sujeitando-os à desonra nesse aspecto, como em outros. Um mensageiro transmite a pergunta ao juiz e as respostas do réu. Foi assim que aconteceu. Deus não falou com o condenado. Abraão foi o mensageiro que transmitiu a palavra do juiz para o réu. Não disse o que disse por sua própria autoridade, mas leu as leis divinas para o homem e falou da negativa que vinha do alto. Por este motivo, o homem não foi capaz de dar qualquer resposta. Ouçamos com cuidado, portanto, o que dizem. Estou me demorando nessa parábola de propósito, e não vou deixá-la. Embora seja o 4º dia, pois vejo que um grande benefício vem da discussão, tanto para os ricos quanto para os pobres, e para aqueles que estão perturbados pela prosperidade dos perversos e pela pobreza e tribulação dos justos. Nada tende a perturbar e a escandalizar tanto a maioria das pessoas, quanto o fato de que pessoas ricas vivem na iniquidade e desfrutam de boas fortunas, enquanto os justos, vivendo na virtude, são levados à extrema pobreza e suportam uma infinidade de outros problemas, ainda piores que a pobreza. Mas essa parábola é suficiente para fornecer os remédios. Comedimento para o pobre, comedimento para o rico e consolo para o pobre. Ensaios aos primeiros e a não serem arrogantes, enquanto consola.
os pobres em relação à situação atual. Persuade os ricos a não se gabarem quando não pagam a pena pela iniquidade nesta vida, pois um castigo lamentável os aguarda no futuro. Clama aos pobres para não se perturbarem com a prosperidade dos outros, nem pensarem que os assuntos humanos ficam nas mãos do acaso cego quando um justo encontra terríveis infortúnios nesta vida e o iníquo e perverso desfruta da perpétua prosperidade. Os dois receberão o que merecem no futuro. O primeiro ganhará a coroa pela paciência e a perseverança, enquanto o outro encontrará o castigo merecido por sua perversidade. Ricos e pobres, gravai essa parábola. Ricos nas paredes de vossas casas, pobres nas paredes de vossos corações. E, se a lembrança de esvair no esquecimento, gravai de novo com sua memória. Melhor, ricos, gravai em vossos corações, e não nas paredes. Carregai sempre convosco. A parábola será uma verdadeira escola e a primeira lição de toda a filosofia. Se estivermos com ela sempre em nossos corações, as alegrias da vida presentes não serão capazes de nos tornar arrogantes, nem as tristezas nos abalarão. Agiremos sempre como fazemos com as pinturas das paredes. Assim como acontece quando vemos o homem rico e o pobre pintados nas paredes, não invejamos o primeiro, nem ignoramos o segundo, pois o que vemos é uma sombra e não a verdade dos fatos. Assim, se também aprendermos a verdadeira natureza da riqueza e da pobreza, da glória e da desonra e de todas as outras condições animadoras ou sombrias, estaremos libertos das perturbações que cada uma delas produz em nós. Todas essas coisas são mais enganadoras do que as sombras. Uma pessoa de espírito nobre e altivo não se tornará orgulhosa demais por conta de condições favoráveis e gloriosas, nem se consternará diante de circunstâncias humildes e infelizes. Está na hora de ouvirmos o resto das palavras do homem rico. Pai, eu te suplico, diz ele, ou melhor, ele pede, implora. Envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para esse lugar de tormento. Como fracassou em obter o que pediu para si, ele faz súplicas pelos outros. Vejam como se tornou bondoso e amoroso, como resultado da punição. O homem que despreza Lázaro, quando ele estava presente, agora se importa com os outros que estão ausentes. O homem que negligenciou aquele que jazia diante de seus olhos, agora se lembra daqueles a quem não pode ver e implora, com grande respeito e zelo, a fim de que tenha algum aviso para evitar os males que poderão sofrer. Pede que Lázaro seja enviado à casa de seu pai, onde Lázaro tinha sua arena
e seu estágio de virtude. Permite que o vejam com coroa de vitória. Diz ele, que o viu na sua aflição. Permite que as testemunhas de sua pobreza, fome e inúmeras aflições se tornem testemunhas de sua honra, de sua transformação e de toda a sua glória, para que se aprender dos dois modos, a descobrirem que nossos negócios não terminam na vida atual, possam se preparar para escapar do castigo e dos suplícios. O que Abraão responde? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçamos-nos. Continue, por favor. Ele diz: não te importas tanto por seus irmãos quanto Deus. E os fez. Colocou uma infinidade de professores para aconselhá-los, orientá-los, admoestá-los. E o que o homem rico diz a seguir? Não, pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. É o que diz a maioria das pessoas. Onde estão aquelas que dizem: quem veio do outro mundo? Quem ressuscitou dos mortos? Quem nos disse o que acontece no inferno? Quantas perguntas importantes como essas o homem rico se fez enquanto vivia na opulência. Ele não pedia simplesmente que alguém ressuscitasse, mas ao ouvir as Escrituras, ele as desdenhava, ele as ridicularizava e as considerava simples histórias. A partir do que havia experimentado, ele formou sua opinião sobre os irmãos. Eles também estão fazendo conjecturas. Mas se alguém ressuscitar entre os mortos, eles não vão duvidar, não vão ridicularizar e prestarão atenção no que ele tem a dizer. E qual é a resposta de Abraão? Se não escutam nem a Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não se convencerão. E os hebreus demonstraram que é verdade. E aquele que não ouve as Escrituras não daria ouvidos aos mortos caso ressuscitassem. Eles não ouviram Moisés e as profecias e os profetas. Nem acreditaram ao ver mortos que ressuscitavam. Pelo contrário, tentaram matar Lázaro. E, em outra ocasião, atacaram os apóstolos, embora muitos entre os mortos tenham ressuscitado na hora da cruz. Para aprender outra razão pela qual os ensinamentos dos profetas são mais dignos de confiança do que o testemunho dos mortos, pensai no seguinte fato, que todos os mortos são servos, enquanto as palavras das Escrituras são aquelas pronunciadas pelo Senhor. Mesmo se o morto ressuscitasse, mesmo se um anjo descesse do céu, as Escrituras seriam mais dignas de confiança do que qualquer um deles. Pois o Senhor dos anjos, o Senhor dos mortos e dos vivos, emprestou sua autoridade às Escrituras. Além do mais, somando-se a tudo o que dissemos, podemos demonstrar pela comparação com os tribunais desse mundo que pedem o tempo, aqueles que pedem o testemunho dos mortos vindos do outro mundo. Os olhos dos incrédulos não enxergam o inferno. Ele é claro e óbvio para os fiéis, mas continua invisível para os incrédulos.
Pode ir agora? Eu? Os tribunais estão à vista de todos, e ouvimos diariamente que alguém foi punido, que os bens de outros foram confiscados pelo Estado, que outro ainda foi sentenciado ao trabalho nas minas, que aquele foi condenado à morte na fogueira, e aquele outro pereceu a ser submetido a algum tipo de suplício. Mesmo assim, embora os iníquos, os malfeitores e os feiticeiros ouçam falar de tais castigos, eles não se corrigem. O que eu quero dizer é que quando afirmo que aqueles que ainda não experimentaram tais castigos não se corrigem, com frequência, muitos foram pegos e escaparam dos castigos, cavando o caminho da fuga da prisão, com êxito, e depois voltaram a levar o mesmo estilo de vida, cometendo crimes ainda piores do que antes. Portanto, não procuremos ouvir dos mortos aquilo que as Escrituras nos ensinam com muito mais clareza. Todos os dias, pois, se Deus soubesse que os mortos ressuscitados poderiam ajudar os vivos, Ele que fez tudo pelo nosso bem, não teria omitido ou negligenciado tamanho benefício. Além do mais, se os mortos ressuscitassem continuamente e nos relatassem tudo sobre o outro mundo, com o tempo desdenharíamos até deles. E o demônio teria introduzido com muita facilidade seus ensinamentos perversos. Poderia ter apresentado fantasmas, com frequência ou até mesmo os preparados para simular a morte e o funeral, para mostrá-los a seguir como se tivessem ressuscitado, e através deles dar credibilidade ao que ele desejasse levar às mentes dos enganados. Pois, no momento, quando não há nada semelhante, as imagens dos mortos aparecidos nos sonhos já enganaram e corromperam muitos. Se isso tivesse acontecido e convencido as mentes da humanidade de que muitos dos que partiram haviam retornado, aquele demônio perverso teria engendrado uma infinidade de truques e introduzido muitos enganos em nossas vidas. Por esse motivo, Deus trancou as portas e não permite a volta dos que partiram, para que nos digam o que acontece na vida futura, para assim impedir que o diabo se aproveite e introduza seus próprios ensinamentos. Quando havia profetas, ele fez surgir falsos profetas. Quando havia apóstolos, ele fez surgir falsos apóstolos. Quando Cristo apareceu, ele fez surgir falsos cristos. Quando doutrinas saudáveis foram proclamadas, ele introduziu a corrupção, semeando ervas daninhas por toda parte. Assim, se isso tivesse acontecido, ele também teria tentado imitar com seus recursos próprios, sem verdadeiramente ressuscitar os mortos, mas enganando os observadores com alguma espécie de truque de magia e ilusões, ou fazendo com que algumas pessoas, como eu disse antes, fingissem a morte. Ele teria virado tudo de cabeça para baixo, causando uma completa confusão. Mas Deus, que a tudo previu, impediu este ataque, para nos poupar. Ele não permitiu que ninguém viesse do outro mundo e contasse
como é para os vivos. Deste modo, nos ensina a considerar as Escrituras Sagradas como a fonte de conhecimento mais confiável de todas, pois ele nos mostrou feitos que são bem mais convincentes do que a ressurreição dos mortos. Ele converteu o mundo inteiro, eliminou o erro e introduziu a verdade. E realizou tudo isso com simples pescadores e forneceu demonstrações suficientes de sua misericórdia em toda parte. Portanto, não pensemos que tudo termina na vida atual. Acreditemos que haverá com certeza um julgamento e uma recompensa para, para tudo que é feito aqui entre nós. É algo tão simples e claro a todos que nem mesmo os hebreus, os pagãos e os hereges e todos os seres humanos concordam no que é especial. Mesmo sem compreender corretamente o que está relacionado à ressurreição, todos ainda concordam sobre o julgamento, o castigo, os tribunais do próximo mundo, as recompensas para que é feito por aqui. Se não fosse assim, por que ele teria desenrolado tamanho céu para sob nossas cabeças, criado os mares, envolvendo tudo com ar? Porque demonstraria sua providência se não tivesse a intenção de nos proteger até o fim? Não vedes quantos partiram depois de uma vida de virtude e de inúmeros sofrimentos, sem receber nenhum bem merecido? Outros, no entanto, partiram depois de demonstrar grande iniquidade, de depilhar os bens dos outros, roubando e oprimindo viúvas e órfãos, desfrutando da riqueza, dos prazeres e das inúmeras coisas boas, sem sofrer nem mesmo os problemas mais comuns. Quando os primeiros receberam a recompensa pela virtude, ou os segundos sofreram o castigo pela iniquidade, se existir apenas a vida atual. Todos diriam que se Deus existe, e ele de fato existe, ele é justo. Também concordarão que ele é justo. Ele retribuirá o virtuoso e o pecador na medida de seus méritos. Se ele deve retribuir o virtuoso e o pecador na medida de seus méritos, quando nenhum dos dois recebeu nesta vida o que merecia, nem o castigo pela iniquidade, nem o prêmio para a virtude. É óbvio que deve haver um tempo em que cada um receberá o que lhe é devido. Pode continuar. Porque Deus colocou dentro de cada um de nós um juiz eternamente vigilante e austero. E eu me refiro à consciência, pois não há nenhum juiz entre todos os homens que seja tão vigilante quanto a nossa consciência. Os juízes externos são corrompidos pelo dinheiro, influenciados pelas lisonjas e intimidados pelo medo, e muitos outros fatores estragam suas decisões. Mas o tribunal da consciência não se dobra a nenhuma dessas influências. Não importam os subornos, as lisonjas, as ameaças ou qualquer outra coisa. Esse tribunal fará um julgamento justo de suas intenções pecaminosas. Aquele que comete pecado se condena, mesmo quando ninguém o acusa.
Ele não faz isso apenas uma vez ou duas, mas com frequência isso ocorre por toda a sua vida. A passagem do tempo não leva a consciência a se esquecer do que aconteceu. Ela é um acusador veemente no momento em que o pecado é cometido, antes de ser cometido e depois. Em especial depois, porque o pecado é consumado. Em especial depois, e o pecado é consumado. Enquanto pecamos, inebriados de prazer, não percebemos o mal com tanta clareza. Mas quando tudo é consumado e o prazer é saciado, a aguilhoada amarga do arrependimento vem atormentar nossas almas. É exatamente o contrário do que acontece com as mulheres em trabalho de parto. No caso delas, antes do nascimento, sofrem dores intensas e precisam fazer um esforço insuportável. Quando a criança sai do ventre, vem um alívio pela chegada do bebê. No caso do pecado é diferente. Enquanto estamos nos preparando e concebendo os nossos propósitos corruptos, há satisfação e regozijo. Porém, quando trazemos ao mundo a criança perversa, nosso pecado, passamos a sofrer ao ver nosso vergonhoso rebento. Sentimos dores mais atrozes que as das mulheres de trabalho de parto. Por esse motivo, eu vos exorto a não aceitar dentro de vós nenhum desejo corrupto. Se o aceitarmos, devemos destruir suas sementes. Mas se continuamos descuidados a essa altura, à medida que o desejo pecaminoso se converte em ação, devemos liquidá-lo por meio da confissão e das lágrimas, acusando a nós mesmos. Nada é tão mortal para o pecado quanto a autoacusação e a autocondenação com arrependimento e lágrimas. Condenaste vosso pecado, livrai-vos desse fardo. Quem disse? É o próprio Deus que nos julga. Confessa primeiro tuas transgressões, para que possa te justificar. Por que vos envergonhais? Por que corais? Dizei-me, ó, de medir vossos pecados. Não estáis falando com um ser humano. Poderia repreendê-lo? Não vos confessais para outro servo, que poderia vos expor? Não. Dirigi-vos ao vosso Senhor, que vos protege e vos adora, ao médico a quem mostrais a ferida. Ele não saberia de tudo, mesmo sem nossa confissão, por compreender tudo antes mesmo de acontecer? Por que então não confessais? Admitir o pecado não o torna um fardo mais pesado, não é? Pelo contrário, ele se torna mais fácil e mais leve. Por esse motivo, ele deseja que vós confesseis suas faltas. Não, mas para perdoar. Não para que ele tome conhecimento de vossos pecados. De que adiantaria se ele já sabe de antemão? Mas sim, para que possais saber como é grande a dívida que ele vos perdoa. Se não confessais a grandeza da dívida, não descobrireis a grandeza da graça que recebeis. Ele diz: não vos forço a entrar no meio do teatro e colocar
muitas testemunhas à sua volta. Dizei-me vosso pecado, quando estiver a sós, na privacidade, para que eu possa tratar de vossas feridas e aliviar-vos a dor. Por esse motivo, ele criou dentro de nós uma consciência mais amorosa do que um pai. Pois um pai que repreende o filho uma vez, ou duas vezes, ou 3 vezes, ou 10 vezes, ao ver que ele permanece incorrigível, desiste, deserda-o, expulsa-o de casa, rompe seus laços com a família. Porém, o mesmo não acontece com a consciência. Não importa se ela falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou incontáveis vezes, e não prestastes atenção. Ela voltará a falar, e não desistirá, até o vosso último suspiro. Na casa, nas ruas, na mesa, no mercado, na estrada, muitas vezes nossos próprios sonhos. Ela coloca diante de nós as imagens e as aparências de nossos pecados. Vede a sabedoria divina. Ele não permitiu que as acusações de vossas consciências fossem continuar, pois não suportaríamos o fardo da censura perpétua, nem que fossem tão fracas, a pontos de ceder depois de 1 ou 2 reprimendas. Se fôssemos nos aguilhoar todos os dias e todas as horas, nós sucumbiríamos, desencorajados. Porém, se a consciência desistisse de aliviar, de nos repreender, depois de 1 ou 2 avisos, não nos beneficiaremos muito. Por esse motivo, ele fez com que essa repreensão fosse recorrente, mas não ininterrupta. Recorrente para que não nos descuidemos, mas possamos sempre nos manter sóbrios e atentos, até o fim. Mas não é ininterrupta, ou em rápida sucessão, para que não tombemos, para que possamos recuperar o fôlego em períodos de alívio e consolo. Assim, como seria mortal não sofrer dor alguma por nossos pecados, pois geraria em nós a extrema insensibilidade. Seria prejudicial o sofrimento ininterrupto e desmedido. O desencorajamento excessivo costuma ser suficientemente forte para abater nossos sentimentos naturais, para sobrepujar a alma e nos tornar inúteis para qualquer bom propósito. Por esse motivo, ele fez com que a reprovação de nossa consciência nos atacasse em intervalos, pois ela é muito severa e fere o pecador, mais do que qualquer aguilhoada. Não funciona a pena quando nós mesmos pecamos, até quando outros cometem transgressões como as nossas. Ela é fortemente despertada e exclama contra nós com grande vigor. O fornicador, o adultério ou o ladrão tomam para si as censuras feitas, e outros por cometerem os mesmos crimes, imaginando-os açoitados.